Olá, eu sou o aluno Lucas Cansado, do primeiro ano A, e eu vou apresentar a nossa avaliação disruptiva de história sobre o Império Mali. Bom dia a todos! Hoje estou aqui para falar sobre um dos maiores e mais poderosos impérios da África Ocidental durante a Idade Média, o Império Mali. Ao longo da minha apresentação, vou compartilhar informações sobre a origem, localização, capital, governo, riqueza, comércio, figuras importantes, influência religiosa, declínio e impacto desse império na África Ocidental medieval. O Império Mali foi um império pré-colonial africano, da época da Idade Média. Ele foi fundado por Sundiata Keita, também conhecido como Sundiata o Leão. Por volta de 1235, ele unificou vários reinos menores da região e estabeleceu um império que começou como um pequeno reino mandinga, da parte superior do rio Níger. Ele se desenvolveu cada vez mais após o declínio do Império de Gana, após se tornar o império mais rico de toda a história africana. Durante os séculos 13 e 14, o Império de Mali se desenvolveu e alcançou seu auge, deixando um legado duradouro na história da região. O Império Mali estava localizado na África Ocidental, área que hoje compreende o Mali moderno, bem como partes dos países vizinhos, como Senegal, Gâmbia, Guiné e Costa do Marfim. A capital do Império de Mali era Niani, localizada no atual Mali. Niani era uma cidade próspera e com um importante centro político, econômico e cultural. Podemos destacar outra importante cidade, Timbuktu, um importante centro cultural, intelectual e comercial, tanto que quanto antigamente, as cidades habitadas por judeus, cristãos e muçulmanos durante centenas de anos e que mais tarde estará em seu auge com o Império Songhai. O império era governado por um imperador, conhecido como Mansa, como se fosse um César do Império Romano ou um faraó do Egito. Sundiata foi o primeiro Mansa de Mali, e o império foi governado por uma linha de Mansa durante sua existência. A liderança dos Mansa era hereditária, ou seja, o título de imperador era passado de pai para filho. O Império Mali era famoso por sua riqueza, especialmente devido à mineração em ouros em suas terras. O ouro era abundante e foi uma das principais fontes da riqueza do império. Estima-se que na época 2/3 do ouro do mundo estavam na África Ocidental. Além do ouro, Mali controlava as rotas comerciais importantes, incluindo a Rota do Ouro que levava ao norte da África. Também era um centro de comércio de sal, cobre, marfim e outros produtos valiosos para sua época. Mansa Musa. Um dos imperadores mais famosos do Império Mali foi Mansa Musa, que reinou no século XIV. Na época de seu auge, seu império era o neto do fundador do império, Sundiata Keita. Mansa Musa é conhecido por sua peregrinação no ano de 1324 à cidade de Meca. Quando parou no Egito, ele distribuiu tanto ouro que a economia egípcia foi arruinada durante 20 anos. Ele levava consigo 60.000 homens, 12.000 escravos, todos vestidos com seda, e traziam vasos, cavalos, sacos e principalmente ouro. Sua peregrinação demonstrou a riqueza e o poder do Império de Mali, atraindo atenção para a região. Mansa Musa converteu o Império do Mali ao islamismo, e desde então o império foi profundamente influenciado pelo islamismo e se tornou a região dominante dentro do império. Mansa Musa foi um muçulmano devoto e promoveu a propagação da fé islâmica. O islamismo desempenhou um papel importante na cultura, educação e comércio do império. O declínio do Império de Mali começou no século XV, devido a disputas internas, rebeliões e pressões externas. Isso levou à desestabilização do império e, mais tarde, sua derrota contra o Império Songhai no ano de 1610.
O Império entrou em período de fragmentação política e perda de território, até ser desmantelado pelos europeus durante a Era Colonial. O Império Mali deixou um legado duradouro na história da África Ocidental. Sua riqueza, cultura e comércios fizeram dele um dos impérios mais importantes da região durante a Idade Média. Obrigado por assistir. É isso aí.